O famoso Grito do Ipiranga está prestes a completar 200 anos, o marco da independência do Brasil. Por isso, o Fantástico começa hoje uma contagem regressiva para o 7 de setembro com uma série de reportagens especiais. No primeiro episódio, a repórter Mônica Sanches fala sobre o clima no país às vésperas do rompimento com Portugal e por que a Bahia virou um foco de resistência. Veja agora, na estreia de 1822, uma conquista dos brasileiros. Há 200 anos, o famoso Grito de Dom Pedro, aqui no Ipiranga, em São Paulo, decretou a independência do Brasil. Mas não foi um fato isolado. A separação de Portugal foi um processo que durou vários anos. Uma articulação entre os mais poderosos que frequentavam este palácio. E também o resultado do esforço de brasileiras e brasileiros que se envolveram em revoltas e em batalhas. Negros, brancos e indígenas de várias partes do país lutaram e arriscaram a própria vida em sonhos e ideais de liberdade. É por isso que a independência é comemorada em datas diferentes em várias partes do país. A partir de hoje, você vai ver aqui no Fantástico os lugares e as histórias que mostram que a independência foi uma conquista dos brasileiros. A independência não aconteceu de repente e não teve em 7 de setembro a sua data mais importante. Por 200 anos, as vozes dos brasileiros não eram escutadas no Brasil. As mulheres da independência são mulheres muito valentes. Sem a participação dessa população negra, não teríamos efetivado a independência. A gente consegue observar uma tendência de adesão dos indígenas a esse projeto de Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Isso daqui virou uma pororoca, um tsunami. Era impossível conter a independência do Brasil nessa altura. Calendário da independência, a Bahia já saiu na frente. Os moradores da cidade de Cachoeira já comemoraram o bicentenário da independência. A festa foi no dia 25 de junho, porque nesta data, em 1822, começou a guerra contra os portugueses aqui no Recôncavo Baiano. Vamos pedir licença, 200 anos de Cachoeira. Quem é de Cachoeira conhece bem o motivo de tanto orgulho. Nós construímos a independência da Bahia. Cachoeira foi uma cidade que ela sofreu muito com a presença portuguesa. O que aconteceu aqui em 25 de junho de 1822? Bom, no 25 de junho aconteceu aqui uma aclamação ao então príncipe regente Dom Pedro. Há 200 anos, em uma sessão como essa na Câmara Municipal, os vereadores de Cachoeira decidiram reconhecer um governo chefiado pelo então príncipe Dom Pedro no Rio de Janeiro. Ou seja, não iriam mais obedecer às ordens que vinham de Portugal. O quadro na parede conta qual foi a reação da tropa portuguesa embarcada num navio no Rio Paraguaçu. As pessoas saíram às ruas comemorando. E aí teve um tiroteio que é considerada a primeira batalha da Guerra de Independência na Bahia. O desfile, com quase 2 séculos de tradição, é uma homenagem aos bravos cidadãos de Cachoeira que, após 3 dias de confronto, conseguiram tomar a embarcação e prender os soldados portugueses. Salvador, os conflitos fizeram uma vítima que virou uma mártir da independência. Em 19 de fevereiro de 1822, o Forte de São Pedro estava cercado. Dentro se reunia um grupo que não aceitava o general português
nomeado para comandar o exército na Bahia. Do lado de fora, preparando uma invasão, a tropa fiel ao governo de Portugal. Os homens amotinados dentro do forte conseguiram escapar. Os soldados do exército português começaram uma perseguição pela cidade. Em busca de suspeitos, eles pularam este muro do convento da Lapa. Nesta porta, encontraram a abadesa Joana Angélica, que tentava barrar a invasão do claustro, e mataram a freira com golpes de baioneta. Joana Angélica tinha 60 anos, andava por estes corredores e dormia neste quarto. O relato de uma moradora de Salvador sobre tanta violência está guardado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É o panfleto Lamentos de uma Baiana, escrito em versos que suplicam pela ajuda divina. Justos céus, ver baionetada a uma idosa regente, de cruz alçadas fugirem as freiras por entre a gente. A autora do panfleto viu tudo da janela de casa e ficou impressionada com a violência dos soldados portugueses que invadiram casas, agrediram e prenderam moradores sem qualquer justificativa. Os versos que ela escreveu foram lidos nas ruas aqui de Salvador e também chegaram à corte do Rio de Janeiro. 200 anos depois deste desabafo, uma historiadora descobriu a identidade da autora dos versos, uma revelação surpreendente. Essa baiana é uma menina de 10 anos chamada Urânia Vanério, que ela é filha única de um casal de portugueses, Dona Simô Angélica e Eusébio Vanério. Eles criaram um colégio, o que é algo bastante interessante para a época. Então ela cresce tendo esse tipo de educação, completamente diferente das demais meninas da sua época, né? E da sua condição social, inclusive. Aos 10 anos de idade, quando ela escreve o panfleto, ela já é versada em 4 idiomas, ela já tem uma educação bastante sofisticada. Ela vai descrevendo a tirania, o despotismo, a violência portuguesa, as arbitrariedades que estão sendo cometidas. Cada soldado de Portugal é um Nero, monstros que não perdoam nem mesmo a sexo ou idade. Ela está lidando com um conflito imenso que é justamente a resposta das tropas baianas em relação aos desmandos, à violência das tropas portuguesas. Então, ela temia muito que o pai fosse, de alguma maneira, acusado, né, de ser o traidor da causa da independência. E aí eu acho que é muito sofisticado a gente pensar uma menina de 10 anos elaborando uma estratégia, né, para a preservação de sua família. A menina baiana usou um recurso muito comum no Brasil nessa época: colar panfletos nos muros. Junta uns 2 ou 3 para ler o que está escrito ali. E começa a conversa. Aí as pessoas começam a parada. Quem não sabe o que está escrito, o outro lê em voz alta e aí começa, né? E a gente pode dizer que essa era a rede social da época? Ah, sim. O povo acha que as redes sociais são uma invenção agora. Na verdade, elas são até anteriores à independência. Os panfletos foram gasolina na fogueira de várias revoltas antes da independência, como a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana. Na Bahia, 24 anos antes da independência, o fim da escravidão já estava na pauta de um movimento. Quando a gente fala da conjuração baiana, há um grupo de revoltosos em que você vai encontrar ex-escravizados, mas também você vai encontrar médicos, você vai encontrar também jornalistas, compartilhando de uma ideia de país, compartilhando de um plano de tomada do poder. Isso só é possível porque existe uma forma de comunicação nessa rede social da época, que são esses panfletos, que é o boca a boca, que é o discurso dito em praça pública. Muitos desses panfletos sendo lidos em tendas de sapateiros, na frente das igrejas, nas tabernas, no chafariz, onde os escravizados tinham que carregar água.
Salvador, na época, já era a maior cidade negra do Brasil. Tinha cerca de 300 mil habitantes, mas só 50 mil eram brancos. Portanto, 1 em cada 6 habitantes eram brancos. O restante era negro, escravizado ou pessoas recém-alforriadas. Era uma cidade africana. Então a Bahia é um caldeirão, é uma panela de pressão prestes a explodir. Os primeiros pasquins são afixados logo no dia 12 de agosto. No dia 13 de agosto de 1798, algumas pessoas são presas, então você começa uma repressão. São reivindicações do interesse dessa população negra. Você tem a repressão a essas lideranças, que eram alfaiates, que eram soldados e que, portanto, são reprimidos brutalmente. São mortos, são enforcados e esquartejados, e os seus corpos são espalhados pela cidade. A homenagem aos heróis da Conjuração Baiana está na Praça da Piedade, centro de Salvador. Os negros promoveram mais de 20 revoltas na Bahia no começo do século XIX. 200 anos depois, estas crianças sabem que seus antepassados carregaram o sonho da abolição quando lutaram nas batalhas pela independência do Brasil. Os historiadores, as historiadoras já têm demonstrado o quanto que houve uma participação, inclusive, de escravizados, que viam na ideia de participar das lutas de independência uma possibilidade de ter a sua alforria. E a gente está aqui para defender, sim, os negros que sofreram pela gente. Se não fossem os negros, a gente não estaria aqui. E essa história é muito linda para mim. Diferente das grandes autoridades, dos grandes comandantes, né, todos homens brancos, o povo que fez a guerra era um povo diverso, era um povo de várias origens, inclusive de outras províncias, não só da Bahia. Eu acho que o importante do bicentenário é fazermos a nós mesmos perguntas muitas vezes duras. Por que ainda tanta violência contra mulheres, contra negros, contra índios? Por que ainda esse país não resolveu as questões raciais, as questões de gênero? Eu acho que é uma grande oportunidade. Para que a próxima vez que a gente celebre os outros 200 anos da independência, a gente possa ter muito orgulho dessa parte que nos coube, do pedaço que é da nossa responsabilidade nessa história. Eu tenho orgulho de ser do axé, eu tenho orgulho de ser negro, eu tenho orgulho de ter um pedacinho de índio, eu tenho orgulho de ser baiano, brasileiro e cachoeirano. Mas e o Dom Pedro? O príncipe elogiou a coragem dos baianos, mandou reforços e desabafou nesta carta para o pai. Eu e os brasileiros estamos desesperados. Tudo isso aconteceu antes do grito às margens do Ipiranga. Assunto que fica para domingo que vem.